Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tiago e hoje eu vou trazer para vocês uma revisão de uma aula que a gente já teve sobre a diferença de uma bactéria, de uma cianobactéria e dentro do outro domínio das arqueobactérias, tá? Que a gente vai estar trabalhando aqueles domínios novos que tem aí na classificação dos seres vivos, certo? Então, se vocês ficaram com alguma dúvida, tirem agora e podem deixar aí sugestão aí embaixo do vídeo sobre os conteúdos que vocês querem que o professor faça uma aula e uma revisão, certinho? Um super beijo para vocês e vamos à nossa aula. Aqui é o professor Tiago e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho nos domínios e reino dos seres vivos, certo? Para a gente poder falar desse assunto, a gente tem que lembrar como iniciou. Tá? Então, o primeiro a classificar os seres vivos foi quem? Aristóteles. E ele apenas separou os seres vivos em dois grandes grupos, né? O grupo dos animais e dos vegetais, certo? Então, mais tarde, tá? Surgiu então a contribuição de outros estudiosos, que foi quando então Linneu classificou esses grupos como sendo chamado de reinos, tá? Para quê? Que foi necessário fazer essa classificação para facilitar o estudo devido à imensa biodiversidade existente que nós temos no nosso planeta, certo? Então, com o avanço da tecnologia ao longo desses anos, outros seres vivos foram sendo então conhecidos e houve então a necessidade de dividi-los em mais grupos. E recentemente uma proposta de classificação inclui os reinos de Linneu, porém numa categoria mais ampla, que é essa daqui, ó, nessa árvore, nessa representação de árvore filogenética, né? Que vai englobar quem? 3 domínios. Então, a gente vai ter agora 6 reinos dentro de 3 domínios. Então, a gente vai ter o domínio da bactéria, que a gente vai ter o reino Eubactéria, o domínio das árqueas, que a gente vai ter as arqueobactérias, e aí o domínio da eucária, que daí a gente vai ter o reino protista, o reino vegetal, o reino fungo e o reino animal, certo? Na aula de hoje, eu vou dar uma ênfase apenas na diferenciação que vieram pedir para o prof das bactérias e cianobactérias, que elas vão estar dentro do domínio da bactéria e dentro do reino Eubactéria, e das arqueobactérias, tá? Que vai estar dentro do domínio Arquea, ok? Então a aula de hoje vai ser especificamente esses dois domínios, certo? E 2 reinos. Então aqui, ó, o que a gente precisa primeiro saber, certo? Dentro dessa classificação, tá? E aí vocês poderão encontrar ainda chamado termo o reino Monera, né? Porque ele ainda é adotado em alguns livros didáticos, também pode ser chamado ainda dessa forma. Porém, a classificação mais nova é essa daqui, tá? Porém, se vocês forem pegar um livro aí mais antigo, ele vai estar trabalhando dentro dessa classificação, aqui, ó, dentro dessa classificação como um reino só, o reino Monera. Mas agora a gente já sabe que tem essa divisão. Quando a gente fala em bactéria, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é algo negativo, né? A gente lembra de doenças, lembra de sujeira. Porém, gente, vocês têm que estar cientes que as bactérias, elas também são muito importantes. Ela tem sua importância. Onde, professor? Uma das importâncias é na própria decomposição da matéria orgânica morta. Então, ela auxilia nesse processo. Ela também vai auxiliar em processos industriais, como, por exemplo, os lactobacilos, né? Utilizados na indústria de transformação do leite em coalhada. No ciclo do nitrogênio, elas também vão contribuir, certo? Auxiliando ali, atuando em diversas fases desse ciclo, para fazer com que o nitrogênio atmosférico ele passe então a ser utilizado pelas plantas. Então veja só, a gente não pode ver a bactéria somente como algo negativo, e também como algumas contribuições positivas aí também.
Mas, qual que é a pergunta da nossa aula de hoje? Qual a diferença entre bactérias, cianobactérias e arqueobactérias? Certo? Então, essa aula é voltada para o 7º ano e o professor vai fazer essa explicação para vocês. Quanto à estrutura dentro, tá, do domínio bactéria, primeira coisa, quem a gente vai ter? Nós vamos ter as bactérias e as cianobactérias. O que elas têm de características em comum? Tá? Elas são unicelulares e procariontes. Ah, o que seria isso? Né? Como a gente já viu, você já sabe, então, ela apresenta uma única célula e elas são procariontes, por quê? Né? Porque na sua célula, ela não é formada por núcleo. Né? Ah, mas aonde vai estar o material genético, professor? Vai estar contido direto ali, junto com o citoplasma. Então, é uma célula bem simples em comparação com uma eucarionte, por exemplo, que possui o núcleo e todas aquelas organelas, né? Então, as bactérias, as cianobactérias e as eubactérias também, elas vão ser o quê? Unicelulares, procariontes, certo? Agora vamos para uma diferença aqui, ó, que vai diferenciar uma bactéria de uma cianobactéria, certo? Então, o que vai diferenciar? As bactérias, elas vão ser heterotróficas, ou seja, elas não vão produzir o seu próprio alimento, elas têm que buscar a sua forma, sua energia, né? A sua alimentação a partir de outros seres, de outra forma. Por quê? Porque ela não consegue produzir o seu próprio alimento. Já as cianobactérias, elas são bactérias que elas produzem o seu próprio alimento. Então, por isso que elas são consideradas autotróficas, né? Então, elas conseguem fazer a fotossíntese e produzir o seu próprio alimento. Essa é a diferença entre bactéria e cianobactéria. Agora aqui, ó, uma observação. Professor, existe outras diferenças? Existe. Mas, por hora, para esse conteúdo voltado para a série de vocês, né, para o ano que vocês estão, 7º ano, é isso que interessa até o momento, certo? E aí, tá, professor, mas tu falou a diferença da bactéria, da cianobactéria, e qual que é a diferença, então, das arqueobactérias? O que elas têm de diferentes? Elas também vão ser unicelulares e procariontes, que nem as bactérias e as cianobactérias, formado por uma célula. Na sua célula não contém um núcleo, né? Então, uma célula muito mais simples. E dentro dessa classificação, a gente vai ter algumas arqueobactérias, que elas vão ser tanto autotróficas como heterotróficas, certo? Porém, o que vai diferenciar aqui? Por que houve necessidade de separar o domínio das arqueas, né, para o domínio da bactéria? Qual que é? Né? Então, por quê? É porque devido a estudos mais recentes, eles descobriram diferenças consideráveis onde? No seu material genético. Então, o que diferencia uma bactéria e uma cianobactéria de uma arqueobactéria é justamente o seu material genético, tá? Que vai ser diferente do das bactérias e cianobactérias. Então, por isso que acabou se criando um novo domínio e reino para as arqueobactérias, ok? Então, é essa diferenciação que vocês precisam saber agora, ok? E aí, sem contar que as arqueobactérias, elas conseguem viver em ambientes muito extremos, né? Como, por exemplo, águas muito salgadas, né? Uma água com temperatura muito baixa, com uma temperatura muito alta, próximos de vulcões, e aí, etc. Então, elas conseguem viver em extremidades muito fortes, tá? Em grandes extremidades diferentes, tá? São muito extremas, aonde ela consegue viver. Fala, galera, espero que tenham entendido o conteúdo. Qualquer coisa vocês sabem que podem procurar o professor para tirarem as dúvidas, tá? Espero que tenha ficado claro essas diferenças aí entre as bactérias, cianobactérias e arqueobactérias, certo? Um super beijo e logo logo o prof vem com outro vídeo, né? Então coloque aí a sugestão de vídeo que vocês querem. Um super beijo e se cuidem!